Bom dia! Ah, não foi legal não. Vou tomar um pouquinho de água. Bom dia! Menino do céu, baixa isso. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama. Amém? Você olhou para esse ungido que está aí do seu lado, aquele que está pronto para pagar um almoço para você hoje, olhou, deu um sorrisinho e falou, obrigado. Daqui a pouco somos nós lá na churrascaria. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre comunicação. Ah não, peraí, preciso mudar a chavinha, comunicação foi ontem, né? Quem estava aqui, dorme que passa, né? Alguns lembram, né? Brincadeira, queridos. Essa manhã eu creio que o Espírito Santo já tem se movido, já tem falado, já tem ministrado no nosso coração. Eu só quero dar sequência e ser instrumento nas mãos dele, para falar um pouquinho mais dessa pessoa tão importante, tão amorosa, tão maravilhosa, essa promessa que veio para nos fortalecer, nos animar, nos encorajar, nos dar direção, que é quem? O Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho sobre as dimensões do relacionamento do Espírito Santo na nossa vida, né? Falar um pouquinho sobre 3 dimensões na qual o Espírito Santo ele quer nos relacionar. E ele se relacionando conosco, ele traz algo poderoso, né? Então nós vamos falar, primeiro, o Espírito Santo, quando ele começa um relacionamento conosco, ele traz para nós salvação. Depois, quando o Espírito Santo está conosco, ele traz santificação. E por último, quando ele está sobre nós, ele vem para que possamos servir. Amém ou não? Então, para aqueles que gostam de anotar, né, isso faz muito bem, né, Joe? Né, a gente sabe que as igrejas fora, lá eu ia falar na Inglaterra, não posso falar, na China também não posso falar, porque eles fazem isso. Mas lá em Bangladesh, eles não costumam anotar a palavra, gente. É sério. Eu sei que vocês ficam pasmos, né, que todos vocês anotam a palavra, né, faz um resuminho. Então isso, para nós é normal, né, para nós é normal anotar a palavra. Todo mundo já começou a pegar um pedacinho de pão agora aí para anotar. Faz muito bem. Eu estou há 13 anos nesse ministério e eu aprendi algo aqui que foi isso, sabe? Anotar a palavra. Anota a palavra, escreve. Né? Isso faz toda a diferença. Depois você chega na sua casa, 1 semana, 2, 3, 4 semanas depois, o Espírito Santo te leva naquela palavra, você abre lá e ele continua falando com você. Né? Isso é muito importante. Amém? Então, queridos, falando um pouquinho sobre essa dimensão do Espírito Santo, deste relacionamento nas nossas vidas, eu quero enfatizar um pouco mais no último ponto, quando ele vem sobre nós para servir. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esses 2 pontos, pois é muito importante, que é o começar, é o trilhar, é fazer com que as nossas vidas entender, né, por que nós estamos aqui nessa manhã. Né? Todos sabem por que estão aqui nessa manhã? Não pode ser por religiosidade. Esse é o primeiro ponto. Ah, eu vou porque tem que ir no culto de domingo. Ah, porque os meus pais vão no culto, então eu estou lá. Ah, porque eu sempre fui, é importante eu ir. Ah, porque eu preciso, porque senão minha semana não começa bem. Gente, tudo isso é importante, mas se levarmos para o lado da religiosidade e não entendermos o nosso propósito aqui, a gente perde o sentido. Ah, eu vou por ir. Eu vou porque eu vejo as pessoas, porque eu tenho comunhão. Não, né? Nós estamos aqui porque é o tempo que o Senhor colocou como ordenança para nós nos reunirmos como corpo para adorá-lo. Em casa eu adoro, eu oro, eu tenho relacionamento. Mas quando nós nos reunimos aqui, nós estamos cumprindo a palavra. Nós estamos fazendo com que o corpo esteja aqui para adorá-lo. Então, desde o momento que você entrou lá, que você deu um abraço, né, que você começou a gerar comunhão, você estava adorando a Deus. Quando você chegou aqui e começou a cantar hinos, louvores, você estava adorando a Deus.
Quando você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você estava adorando a Deus. Quando nós estamos aqui recebendo uma palavra, nós estamos em espírito adorando a Deus. Daqui a pouco nós estaremos nos despedindo debaixo de bênção por uma semana, nós vamos continuar adorando a Deus. Amém ou não? Estou vendo uns pontos de interrogação assim, né? É isso. Esse é o propósito da nossa vida. Adorar a Deus. Amém? Então, falando nas 3 dimensões, qual que é a primeira mesmo? O Espírito Santo vem para nos salvar, salvação. Queridos, nós não salvamos ninguém. Nós não vamos levar ninguém à conversão. Isso é muito importante. Nós temos que ter na nossa mente, no nosso espírito, que nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos nem a nós mesmos. Quem faz isso na nossa vida? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele na qual Jesus prometeu para nós, é a promessa. Ele falou, eu preciso ir para que venha o Espírito, para que Ele esteja com vocês em todo o tempo. Foi aquilo que foi ministrado já aqui, em todo o tempo o Espírito Santo está nas nossas vidas. E Ele inicia esse processo nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, nos convencendo que nós precisamos muito de Jesus. Não é Jesus que precisa da gente não, gente. Sabe, a gente fala assim, eu vou ajudar Jesus, eu vou lá falar de Jesus para ajudá-lo. Não. Misericórdia, Senhor, não somos nós, mas é o Espírito Santo primeiro que vem convencer-nos do pecado, da justiça, né? Convencer-nos do amor. Então a salvação, ela vem através do Espírito Santo. Abre a palavra de Deus lá em João capítulo 3, verso de número 5. Nós vamos ler bastante versículos aqui para que possa fincar essa palavra. Não seja eu, mas somente o Espírito Santo, o Espírito da verdade fluindo no seu coração. João 3,5 diz assim, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então assim, as pessoas acham que a salvação é se livrar do inferno. Eu preciso buscar a salvação para me livrar do inferno. Não é isso. Nós precisamos de salvação para herdar, para entrar no reino de Deus. Isso é muito importante. Quem daqui quer entrar no reino de Deus? Para aqueles que estão dormindo, né? Que não levantaram a mão, ou para aqueles que não entenderam, não levantaram a mão. Isso é o primeiro passo da nossa vida. É ansiar, é querer, é ter sede do reino de Deus. É ter sede do reino de Deus. Reino de Deus é estar com Deus por toda a eternidade, em todo o tempo. Nós passamos um período muito curto aqui, muito curto, 70, 80, 90, né? Não muito mais que isso, mas depois disso, nós temos a possibilidade de herdar o reino dos céus. E isso é uma escolha. Se eu escutar o Espírito Santo falando conosco, falando comigo, falando com você, e eu tomar essa decisão e ter uma mudança inclinada àquilo que o Espírito Santo vai me dirigindo, eu vou, então, ter a possibilidade de herdar o reino do céu. Então, o primeiro ponto, ele vem para com que haja um convencimento de arrependimento para que eu seja mudado, transformado e seja salvo. Amém? Lá em João 14,17 diz, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. É algo diferente. É algo transformador. Então o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele começa a partir da nossa salvação. Depois desse ponto, ele começa um segundo relacionamento conosco. Nessa dimensão, o Espírito Santo quer nos levar para muito bem, aquilo que eu falei no começo, né? Depois da salvação vem a santificação. O pastor Carlos hoje está fogo puro aqui, hein?
Continua, pastor. Vai transmitindo, vai transmitindo. Então, depois da salvação vem a santificação. Por quê? Se não, queridos, nós não andaremos com Deus. Deus não habita no pecado. Não há como eu ser templo, corpo, morada de Deus, mas andar numa casa totalmente suja, imunda, fazendo com que a carne está gritando, falando muito mais alto do que o Espírito Santo. Eu não escuto o Espírito Santo, então eu vou estar inclinado para a carne e vou fazer o desejo da carne. Mas o Espírito Santo, ele vem nas nossas vidas para fazer o quê? Para nos mostrar um novo caminho, para nos lapidar, para fazer com que cada dia, presta atenção, cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo, com Jesus. O Espírito Santo, ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer fazer com que nós sejamos parecidos com Cristo. Cristo era santo? O santo. O santo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o testemunho vivo de que nós devemos buscar a presença dele e todos os dias buscar a santificação. Nós somos perfeitos? Não. Mas se eu colocar isso no meu coração e pôr um ponto final, eu não cresço. Mas se eu colocar no meu coração, eu não sou perfeito, mas eu quero buscar a perfeição em Cristo Jesus na minha vida, e eu vou começar a me separar, a me santificar, né? O que significa santo? Quem daqui sabe o que significa santo? Separado. Separado do quê? Do pecado. Separado do pecado. Quando eu estou separado do pecado, eu estou, então, fazendo o quê? Estou andando num caminho mais parecido com Cristo. Separado do pecado. Não me misturo com isso. Eu não me misturo com as coisas deste mundo. Amém? É o Espírito Santo nessa fase que ele vai nos levar a orar, vai nos ajudar a orar, vai nos ajudar a jejuar, a ter hábitos espirituais, a eu entrar no secreto, a ter comunhão com ele, vai me ensinar a importância da adoração, como eu devo adorar. Ele não olha a voz, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ele olhasse voz, queridos, eu fico imaginando ele escutando a minha adoração, e se ele olhar o tom, se ele olhar os acordes, os desafinados, assim, eu falo assim, não, mas ele ora o coração, e a gente precisa adorar, só na igreja, com os irmãos, na célula também, né? E no culto de quarta-feira? Também? Também. E em casa? Também. Lavando louça, lavando roupa, passando uma vassoura, lavando o carro? Também? Também. E no caminho para o trabalho, no caminho para buscar os filhos? Também? Também. Se você está adorando e passa alguém e te fecha, o que você fala? Ô abençoado! Agora, se você está naquela pilha de nervos, pensando boleto, né? Passa um cara, te fecha, o que você fala? Não precisa falar, pelo amor de Deus, mas vai gerar algo diferente, porque aquilo que nós estamos cheios, nós transmitimos. Se você está cheio do Espírito Santo, adorando, louvando, vem aquele abençoado, você fala, Senhor, capacita, dê graça, você não sabe como está sendo o dia dele, talvez ele não conhece Jesus, ele pode conhecer Jesus através da sua atitude no trânsito. A gente não tem ideia do que o Espírito Santo pode fazer. Nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo. Às vezes é numa atitude de um mercado, numa fila, uma fila de mercado, uma atitude, você exala Cristo. E também numa atitude errada,
nós não honramos a Deus. E é o Espírito Santo que vai lapidando. Lá no trabalho, quando vem aquele abençoado, aquela ligação, aquele cliente, né, que tem um pouco mais de dificuldade para te entender, para você explicar, né, aquela pessoa que vai lá, né, a Vivi já... Nós temos a oportunidade de expressar aquilo que o Espírito Santo é na nossa vida. Quem está me entendendo? Amém? Isso é muito importante. É um processo de santificação. Esse processo de santificação, ele vem assim e acabou? Não. Nos casais mesmo, ontem nós falávamos sobre isso. Não importa o tempo que você tem de casado. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 75 anos, como eu falei, do meu avô. 75 anos de casado, né? Não matou minha avó, está lá, tão bem, graças a Deus. Mas, gente, todo tempo nós precisamos ser lapidados e entender um pouquinho mais sobre o nosso cônjuge, para viver melhor, para viver em paz, em harmonia, em graça, em submissão, em amor, em serviço. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Se nós acharmos que está tudo bem, que eu já fui salvo e para nessa etapa, eu estou perdendo uma grande bênção na minha vida. Se eu não ando em santidade, eu vou me distanciar dos caminhos do Senhor, e distanciar do caminho do Senhor, o que vai acontecer? Eu perco a salvação. Ah, mas isso é verdade? Será que é? Será que não é? Quando nós olhamos para a parábola das virgens, as virgens simbolizam quem? A quem? A igreja. Amém. Quantos eram mesmo? 10. Lá fala em 5 nécias e 5 prudentes. As 5 nécias andavam neste caminho de santificação constante, buscando sempre o azeite? Não. E as 5 prudentes andavam nesse caminho? Todos os dias elas buscavam mais azeite? Todos os dias. E o que aconteceu com elas? O que aconteceu? Vocês esqueceram o finalzinho da história, né? Vocês guardaram até aí. As 5 prudentes fizeram o quê? Entraram. Que alegria! Entraram onde? Nas bodas, no reino. Mas o que acontece com aquelas outras 5 da igreja, que não eram prudentes, não buscavam azeite, não buscavam o caminho da santificação constante? Elas não entraram. Então eu posso sim perder a salvação? Posso. Se eu me distanciar do Senhor, se eu não me arrepender dos meus caminhos que ando, que desagrada a Deus, eu perco a salvação. Não é igual fase de videogame que você passou, está salvo e acabou e você não volta mais. É um caminho constante e é tão gostoso, é maravilhoso, é tremendo. É sofrido e dolorido? É sim. Quem falar que não, desculpa, me ensina. Quanto tempo que você andou com Cristo que você não passou por uma luta, por uma dificuldade? É sim. Sabe por quê? Porque matar a carne dói. A carne fala alto. A palavra de Deus diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne vai querer nos atrair para as coisas da carne, e o Espírito vai nos atrair para as coisas do Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então o processo de santificação é um processo constante. Lá em primeira carta a João, capítulo 3, verso de número 9. Primeira carta a João 3:9. Onde que está isso daí? Do lado de Gênesis, né? Não. Perto de Malaquias? Não. Perto de Apocalipse. Muito bem. Ano que vem nós vamos ter novamente o panorama. Encerrou esse ano,
né, dou meus parabéns aqui aos meus alunos que concluíram aí o panorama bíblico do Antigo Testamento, e agora ano que vem, rumo ao Novo Testamento. Primeira carta a João, capítulo 3, verso número 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o... Presta atenção, você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus ou não? Então você não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, a semente do pecado não pode germinar. Sabe quando você, olha, quem daqui tem gramado em casa? Um pedacinho de grama. Quando você vê, baixa aí que você não tem mais grama. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Quando você vê, de repente está nascendo o quê? Uma praguinha. Se você não cortar essa praguinha, se você não arrancar, o que acontece? Ela cresce, invade, vai tomando, aquele negócio vai tomando uma proporção tão grande. Então o que você tem que fazer? Começou a crescer, vai lá e mata. É a mesma coisa do pecado, a santificação. A santificação é assim: quando você está percebendo que está surgindo algo, você vai lá e mata, extermina. Aqui não, porque você tem a autoridade no nome de Jesus para fazer isso na sua vida. Quando começa a aparecer algo estranho, quando começa, né, o homem andando, de repente aparece uma mulher, dá uma piscadinha, é tique nervoso, repreende, vai para lá e segue seu rumo. Não dê margem. Se você olha e fala assim, deu uma piscadinha para mim, achei que a barriguinha estava grande, mas até que está tudo bem, né? O cabelo já caiu, mas parece que ela nem enxergou, ela enxergou com olhos de cabelos grandes, né, Ismael? Não dê margem. Quando o celular, né, te atrai para algo que não é bênção, o que você faz? Ai, deixa eu ver rapidinho, né? Não tem nada a ver, porque depois eu me controlo. É um grande anzol. Se você colocar seus olhos ali, pegou. São algo, assim, algo sutil, gente, que o diabo vai nos atrair para levar-nos para longe de Deus. O diabo só tem um objetivo. Tem muita coisa que a gente fica falando que é o diabo, não é não. A gente inventa. Às vezes é nós mesmo dando margem à nossa carne. Mas o diabo tem um objetivo. Qual é o objetivo do diabo? Nos afastar de Deus. Só esse. Ele não precisa mais nada. Se ele fizer isso, é o que ele quer. Afastou de Deus, porque o resto, a praga vai crescendo, o pecado vai tomando conta, e aí é nós mesmos que vamos fazendo tudo o restante. Ele só precisa de um ponto para entrar, porque ele sabe o nosso ponto fraco. Então é nesse ponto fraco que eu fecho a porta, não dou margem, coloco um ponto final. Amém? Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Isso resultará em desapego das coisas materiais. Geralmente, abrimos mão de algo bom em troca daquilo que é melhor, porque foi Deus que nos prometeu. Às vezes é algo muito bom que a gente está vendo, falando, nossa, olha só, que tentação, olha, se eu fizer algo de errado aqui no emprego, aqui, né, não ver aquela notinha tal, né, não emitir essa nota, eu vou ganhar aqui um trocadinho, né, não vou ter que pagar esse imposto, né, se eu sonegar isso, né, olha, parece ser bênção, olha, 5 mil reais de imposto, que eu não, o governo, isso e aquilo. Só que, peraí, se você fizer a coisa certa, Deus tem algo melhor ainda para a sua vida. Né? Não se surpreenda se você ouvir a voz de Deus começar a te pedir algo que custe, porque é assim no nosso processo de santificação. O Espírito Santo vai pedir algo que custe. Por exemplo, como o Levi falou aqui, de repente o Espírito Santo colocou um valor a mais, algo diferenciado, algo que custa. Por quê? Porque, o dinheiro para mim, nossa, e agora a situação, uma conta, peraí, pede algo que custa mais, para ver a nossa obediência, porque a santificação está atrelada à obediência. Mas se nós ignorarmos essa voz, o que nós estamos fazendo? Nós estamos silenciando o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo deixa de falar conosco, não porque
ele quer parar de falar, mas porque eu tenho silenciado ele. Então, se eu buscar a obediência, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu vou estar escutando a voz do Espírito Santo, obedecendo, e o resultado é bênção. O resultado é bênção. O resultado é bênção. Quem daqui gosta de bênção? Eu gosto de bênção. Em todas as áreas da minha vida. Bênção na paz, bênção no relacionamento, bênção de prosperidade, bênção em servir, bênção em ajudar os outros. Bênção, bênção, bênção. Isso é resultado de ouvir e obedecer. Lá em Romanos 8, 5, 6 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O que você quer? Morte ou vida e paz? Então, viva de acordo com o Espírito Santo. Amém? Então o primeiro ponto foi a salvar, o segundo foi a santificar, e o terceiro? Agora eu já não lembro mais, né? Já falou tanta coisa. Agora o Espírito Santo sobre nós, para servirmos. Porque o Senhor, Ele quer nos usar. É o servir. O Espírito Santo, ele ativa sobre nós, para que nós possamos servir. Aquilo que foi falado aqui. Depois que as vidas foram alcançadas, eu preciso fazer o que com elas? Cuidar. Cuidar é serviço? Dá trabalho? Muito? Se dá. Mas é bom? Por que é bom? Porque eu estou obedecendo o Espírito Santo. Porque eu estou vendo vidas transformadas. Porque eu estou vendo vidas sendo abençoadas, porque eu estou vendo o mover de Deus acontecendo, porque eu estou podendo fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu vou lá e chego cedo e passo uma vassoura na entrada para tirar as folhas para que as pessoas possam entrar. É serviço? É. Quem daqui chegou e o café estava pronto? Foi bênção? Alguém teve que pagar um preço, vir aqui cedo, colocar água, colocar o pó de café, cortar um pão, colocar as coisas e servir, para que você chegasse aqui e estivesse tudo muito bem arrumado. Bênção de quem fez isso. Quando você chegou aqui, vocês viram aqui os envelopes tudo bonitinho? Nas cadeiras arrumadas, ventilador ligado, Ministério do Louvor ensaiando, para quê? Para que você pudesse chegar e ter um tempo muito gostoso para você adorar a Deus. Isso é serviço? Serviço. E os seus filhos estão sendo cuidados agora? Estão. Por quê? Tem alguém servindo lá, cuidando deles, acalmando, tentando controlar a adrenalina deles ali, e eles ali com aquela adrenalina, e daqui a pouco chega o lanchinho e toma o chocolate, e aí vai de novo aquela adrenalina, os professores, não, oração, jejum, e vai, oração, jejum, e vai. Não é? E nós precisamos de mais pessoas para ajudar a cuidar, não é, pastora? Hashtag fica a dica. Já pode passar ali com a pastora, dar um nome, se não quiser dar um nome também, só passa ali que ela vai pegar seu nome também, não tem problema. Mas é só nesse ministério? Não. E na recepção, precisamos? Precisamos. E na recepção aqui em cima, precisamos? Precisamos. E na cozinha, precisamos? Precisamos. E no maternal? Também. E na ação social, precisamos? Fabi levantou a mão lá em cima, Senhor. Precisamos. Em tudo. Em tudo. Passar e lavar a igreja e fazer isso, fazer aquilo. No ministério de som, no ministério de louvor. Em tudo. E fora da igreja, gente? Precisa? Precisa. Muito. Sabe por quê? O campo está preparado. Jesus está voltando. Ele quer estar sobre nós para que nós possamos servir lá fora. Não é só dentro da igreja, não. Não adianta eu passar um pano aqui, mas dentro de casa eu não passo um pano. Eu preciso servir a minha família. Eu preciso servir
os meus pais, honra os teus pais, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, o meu filho, em tudo. É sentar com os filhos, como foi falado ontem, vai lá, vai aprender biologia, vai matemática, tome, vai lembrar lá de 1995, nossa, essa conta aqui eu não lembro. Senta, dedica, vai lá para aprender, para ensinar. É assim. Por que eu quero servir na igreja, mas não dentro de casa? E por que não no trabalho? Por que no trabalho eu quero fazer corpo mole? Por que no trabalho eu fico enrolando? Por que no trabalho eu não faço as coisas com amor, com dedicação, da mesma maneira que eu faço na igreja? Fico reclamando. Reclama na igreja? Não, mas reclama no trabalho. Lá não é um ótimo ambiente para você servir? É. Sabe a oportunidade das pessoas que limpam casa? Vão lá numa casa, na outra, né? E vão lá para servir aquela família? Que oportunidade que vocês têm, né? De chegar lá e já ir abençoando, vai abrindo o quarto, vai estendendo lençol, vai abençoando essa família que ainda não foi convertida. Senhor, toca, que o Espírito Santo vem aqui e vai varrendo, vai, Senhor, vai tirando tudo aqui os pecados, e vai, tome oração, jejum. Olha que grande oportunidade. Olha que grande oportunidade. Aí vem a pessoa, chega do trabalho, né, a casa limpinha, o pé sujo. Aí você vai falar assim: oh, abençoado, limpei para você sujar. Aí a pessoa começa a chorar do nada começa a chorar, e você fala assim: Espírito Santo, me ajuda. E ele vai trazendo palavras, e você vai falando do amor de Deus, e você vai falando o que ele fez na sua vida um dia, que um dia você também esteve na posição dele ou dela, e as coisas começaram a mudar. É no trabalho que aparece alguém do seu lado, um amigo que está ali passando por uma luta, por uma necessidade. Aqueles que vão fazer entrega, se está fazendo entrega, de repente o cara começa a abrir o coração para vocês e falar assim: entendi nada, o que está acontecendo? Aqueles que fazem bolo, Cléo Doce, assim, né? Vai fazer entrega e de repente chega lá a noiva, lá toda aflita. Não, calma, vamos lá, vamos orar aqui. Já deu tudo certo, senti uma paz, vou até comer um docinho. Agora, se vocês precisarem de docinho, Cléo Doce, fazendo aqui o merchan. Queridos, é em todo tempo. Em todo tempo. Usa o WhatsApp para tantas coisas, a gente poderia usar muito mais para exalar o bom perfume de Cristo. Mas quem tem que estar sobre nós? O Espírito Santo. Sabe por quê? Em nossa caminhada e relacionamento com o Espírito Santo, nós começamos a ser cheios dele para que nós possamos servir. Eu preciso estar cheio dele. O meu combustível tem que estar lá em cima. Se eu andar na reserva, o que eu vou passar? É aquela lamparina das virgens. Se eu dividir, se eu pegar lá, o que vai acontecer? Vai acabar para mim também. Então eu preciso estar cheio. Eu vou trazer um exemplo aqui, eu espero que vocês entendam. Você fica cheio do Espírito Santo quando é a mesma coisa quando uma pessoa fica bêbada. Uma pessoa fica bêbada. É assim. Entenda. Quem daqui, né, de repente já passou por um momento da vida e já foi transformado, vai entender. Quando você entra no mercado, não tem o setor lá de bebida? Não tem? Você passa do lado ali, daquelas bebidas, whisky, gin, rum, né? E você fica bêbado, não é? Só de você... Não, assim, quando você passa do lado assim, você já não fica? Não, mas... Peraí, deixa eu tentar entender. Aí você vai numa adega, você vai comprar lá a Coca-Cola. Mas você passou do lado ali, tinha vinho, tal, você passou, você viu as pessoas bebendo, você fica bêbado? Não. Por que não? Porque você precisa beber. Se você não beber, você não fica bêbado. Não é isso? Quem está entendendo? Quem está achando estranho?
Vou continuar. A minha esposa é sincera, ela levantou a mão, né? Porque assim, para eu beber, eu preciso ingerir. Agora sim, aquela fotinho lá, Fran, não sei se você já colocou ou não. Vocês já viram a fotinho? Já? Isso. Eu preciso beber. É a mesma coisa para o Espírito Santo. É a mesma coisa. Eu é quem vou atrás. O Espírito Santo não vem encher-me. Eu vou atrás do Espírito Santo para me encher. As pessoas muitas vezes ficam esperando o encher do Espírito Santo. Fica lá na igreja, enche-me, 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 enche-me. E aí? Fica esperando algo acontecer. Mas não tem a sede verdadeira de ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. As pessoas falam, porque a pastora Viviane é cheia do Espírito Santo, mas não vê o preço que ela paga, de levantar cedo, de orar, de jejuar, de se separar, de não buscar louvores do mundo. É verdade? É verdade. Você se enche de louvores do mundo para você ficar igual ao mundo. É verdade? É. Não se escandalize, mas a gente fala a verdade aqui. Agora, se você buscar louvores, você vai ficar cheio do quê? Da presença de Deus. Se você vive uma vida de oração, você vai estar cheio daquilo que Deus ministrou no seu coração. Se você lê a palavra, você vai estar cheio da palavra. Agora, você não lê a palavra. Você senta aí e fala assim, me enche da palavra, Espírito Santo, me enche da palavra. Ele vai te encher da palavra? Por que não? Porque você não tomou atitude. Você não tomou atitude de ler, como que você quer ser cheia da palavra? Se você não ora, como que você quer estar cheio da presença de Deus? Se você não busca Deus, como que você quer direção de Deus para fazer as suas coisas? Aí você acha que é a direção de Deus, porque você fala, se eu ver um cachorro hoje na rua, é a direção para eu comprar um carro novo. Quem daqui não sai na rua e não vê um cachorro, gente? E aí você fala assim, não vi na rua, mas eu olhei para o lado, eu vi um dentro do portão, nas 25 quadras que eu andei. Quem não vê para dentro de uma casa e não vê um cachorro? E acha que isso é a direção de Deus. Isso não é direção de Deus. Direção de Deus, ela vem da palavra. Porque é a maneira que Deus quer falar conosco. É a maneira que o Espírito Santo quer nos dirigir. Isso aqui não é biscoitinho da sorte. Sabe, biscoitinho da sorte que você quebra, tira lá um papelzinho. Então você não vai fazer assim, ó. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Amém. Senhor, o Senhor vai entregar tudo não foi nada pensado, não. Vai entregar tudo na minha mão hoje, Senhor. Então tudo vai vir na minha mão, vai vir um aumento, ao namorado, ao casamento. Epa, cuidado. Você leu todo o contexto? Será que lá atrás não tem lá um se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra? Aí você lê só, comereis o melhor dessa terra. Você fala, hoje tem picanha. Espera aí, se quiserdes e me ouvirdes. Se você pega só um texto fora do contexto, você faz o que você quiser da sua mente. Mas se eu buscar, se eu tiver sede da presença do Espírito Santo, é o que Ele mais quer, é nos encher, para nos usar, para servirmos o reino. Quando você bebe, você fica bêbado. Você fica bêbado por toda a vida? Não. Então é a mesma coisa com o Espírito Santo.
Não é uma vez que eu fui pedir, fui cheio, nossa, me senti, uau! Igual o Joe assim, né? Camiseta mais agarradinha assim, né? Uau, fortão! Não preciso mais buscar. Agora uma vez que eu comi o espinafre, estou forte, não preciso buscar mais então? Não, é a mesma coisa de quem bebe e fica bêbado. No outro dia, se ele quer estar bêbado de novo, ele precisa beber. É a mesma coisa nós. Se hoje eu busco a presença do Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo, começo a ser usado e paro, o que vai acontecer? Também eu vou me esvaziar. Eu preciso buscar mais. Olha só, Paulo, quando ele está fazendo essa comparação, né, que ele fala que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para não esperarmos o encher do Espírito Santo, ele fala que depende de nós, depende daquilo que eu buscar no secreto, a pessoa do Espírito Santo, o abrir a boca lá no secreto, rasgar o coração, adorar, clamar, pedir, confessar, pedir perdão, ler a palavra, buscar a palavra, é isso. Abre lá em Efésios 5:18. O encher do Espírito Santo é um processo contínuo. Presta atenção. O processo do encher do Espírito Santo é, vamos repetir, para ficar muito gravado na sua mente. O processo do Espírito Santo, peraí, eu já mudei, já foram embora. O processo do encher do Espírito Santo é contínuo. É contínuo. Olha só, o que diz? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas como que eu deixo encher? Quando eu busco. Eu não vou buscar no mundo, mas eu vou buscar no Espírito, no secreto, a presença de Deus, né? O Espírito Santo, quando ele enche nas nossas vidas, ele muda a nossa fala, ele muda as nossas atitudes, tudo aquilo que nós temos não é nosso, é de Deus, não há mais egoísmo, eu começo a ficar cada vez mais parecido com Jesus, é aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. Lá em João 7:37, João 7:37 até o 39, diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quem tem sede de mim, venha. Quem está falando isso? O próprio Cristo, o próprio Deus. Nós precisamos buscar a presença dEle. É muito claro que o Espírito Santo quer usar as nossas vidas para servir, mas eu preciso buscar. Não é estudo, não é educação, não é diploma. Demônios não são expulsos porque nós temos um diploma. Não é o quanto que eu sei da palavra que o demônio é expulso. Não é o quanto eu sou educado, que eu sou bonzinho, que as pessoas são curadas. Tudo isso é por causa do nome de Jesus. O Espírito Santo, ele usa as nossas vidas. Quando nós permitimos, quando nós buscamos, ele usa as nossas vidas. O ministério de Jesus, depois que ele foi para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo, aí ele começou a fazer
prodígios, sinais, maravilhas, cura, ressuscitando os mortos. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Primeiro eu sou cheio do Espírito Santo, para depois eu ser usado. O Espírito Santo, ele nos conduz. Ele nos conduz. Acontece de maneira natural. Quando eu busco, o Senhor me usa. Quando eu busco, o Senhor me usa. Quando eu busco, ou seja, quanto mais eu buscar, mais eu serei usado. Quando o Jonathan chega aqui de manhã, para ministrar o louvor, para declarar uma palavra profética, para nos conduzir o corpo junto a uma adoração, se ele não buscar o Espírito Santo, ele vai dizer palavras vazias, palavras sem poder. Mas quando ele busca, quando ele separa, quando ele se dedica, ele está sendo usado, conduzindo, e o Espírito Santo flui, e o Espírito Santo conduz, e o Espírito Santo aviva, e o Espírito Santo dá palavras proféticas, palavras de cura, palavra de ânimo, palavra de vida aos mortos. É assim que o Espírito Santo quer nos usar. Não se limite, não se limite, mas tenha sede para buscar. Se nós estivermos ainda travados do egoísmo, nós seremos conduzidos pelo egoísmo. Se estivermos cheios de raiva, seremos guiados pela raiva. Se sentirmos ofendidos, seremos guiados pela amargura. Mas se nós estivermos cheios de paz, alegria e justiça, que é aquilo ser cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai nos guiar nas nossas vidas. Como foi lido alguns domingos atrás e mencionado em algumas quartas-feiras também, Atos 1:8, quando fala, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando Jesus estava falando isso para os discípulos, ele estava falando, vocês precisam ficar lá, para serem cheios do Espírito Santo, para que vocês possam ir e fazer com que o Espírito Santo haja através de vocês. O Espírito Santo sobre nós, ele quer nos usar, e ele vai nos usar dando palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de cura, palavras de transformação, palavras de renovo. Ele vai fazer com que nós sejamos instrumentos para glorificar o nome de Deus, porque não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus em nós, para fazer com que as nossas vidas exaltem o Rei. O único a ser exaltado é Cristo, o único a ser glorificado é Cristo, o único a ser adorado é Cristo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, a pastora Nícia, ela tem uma palavra tão doce, tão profética, tão maravilhosa, ela me anima, eu vou seguir ela, tudo que ela fizer. É bom termos um referencial como os nossos pastores, mas é só Jesus, ou melhor, é tudo Jesus, não é só, é tudo Jesus agindo na vida dela. Ela só está permitindo isso para que nós possamos ser impulsionados a falar, eu quero a presença de Deus na minha vida, eu também quero ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, eu quero ser um instrumento de bênção, eu quero ser um instrumento de alegria, eu quero ser um instrumento de paz. Por onde eu andar, então eu vou, através do Espírito Santo, me encher para poder levar isso. Amém. Amém. Queridos, Ele nos deu o quê? Poder. Eu já tinha jogado uma cadeira para o alto, aí já tinha dado uns 3 aleluia, que eu não aguento. Mas eu entendo, é o calor. É o calor. Finalizando, meus queridos, o poder do Espírito Santo não é um benefício próprio. Entenda isso. O poder do Espírito Santo não é um benefício próprio, mas ele é para edificação nossa e de outras pessoas, para que possamos exaltar o nome de Deus em tudo isso. Quando eu sou usado, quando a pastora Carol, eu não gosto de falar isso, quando ela estava aqui ontem sendo usada para falar para os casais, ela não falava para benefício próprio, ela falava para que os casais fossem abençoados, para que os casais exaltassem a Deus pelas palavras.
pelos ensinamentos. Quando o pastor Luiz está aqui profetizando um avivamento sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo agindo através da vida deles para nos levar a buscar, a ter sede. Mas eu preciso ter sede. Se eu ficar sentado, se eu ficar apático, se eu ficar durante a semana não buscando, assim como o Jonathan falou aqui, queridos, quem tem sede, quem quer resgatar este relacionamento com o Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui. E você muitas vezes fica com vergonha. O que vão pensar de mim? Como ele mesmo falou assim, olha, para quebrar barreiras, para quebrar protocolos, para vocês não ficarem pensando nada, porque se eu vejo ali, uma pessoa, se eu vejo a Carol saindo do lugar dela e vindo aqui, eu falo assim, Carol não está buscando a Deus não, hein? Foi lá na frente, lá, a irmãzinha está fria, vou orar por ela. Quem daqui precisa do Espírito Santo? Então por que não estávamos todos nós aqui na frente? Por que nós não estávamos? Será que nós perdemos a visão? Será que nós perdemos a sede? Quando ele falou, eu preciso, todos os dias, muito mais. Quem aqui busca o Espírito Santo? Quem daqui quer mais do Espírito Santo? Não é porque eu busquei hoje que eu não posso buscar amanhã. Não é porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque não tem nível. Não é igual tanque de gasolina que agora eu lembrei, Duda, da imagem, era um tanque de gasolina. Eu falei, filha do céu, tinha uma imagem, mas eu não lembrava. Agora eu lembrei. Não é igual um tanque de gasolina que quando chega o tanque está cheio. Não tem limite. Não tem limite para buscarmos do Espírito Santo. Só que quanto mais eu buscar, mais Ele vai me usar. Quanto mais eu estiver à disposição e tiver sede, Ele vai me usar. Para a honra e glória de quem? Dele, somente dele. Somente dele. Amém? Este poder é somente para aqueles que são filhos de Deus. Por isso que eu preciso da salvação. E depois eu preciso de um processo de santificação. E depois eu busco estar com o Espírito Santo me usando para onde eu estiver. Para que haja um avivamento. Para que haja cura, milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Porque Ele quer fazer isso. Quando há um milagre, para que é esse milagre, gente? Para que o nome de Deus seja reconhecido. Quando há uma transformação na vida de uma pessoa, um viciado, um drogado, um bêbado, enfim, quando há uma transformação, para que é essa transformação na vida dessa pessoa? Para que o nome de Jesus seja exaltado. É para isso. Em todo tempo, tudo que o Espírito Santo faz em nosso meio, é para que a gente possa dar glória a Deus, é para que a gente possa exaltar o nome de Deus. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar eu preciso buscar. E se eu buscar, o que Ele vai fazer? Ele vem e Ele vai me encher, porque Ele sabe a intenção do meu coração. Agora, se eu falar assim, eu quero... Eu não me lembro agora, eu acho que é Dimas, que ele queria pagar pelo poder do Espírito Santo. Pastores aí me ajudem aí. Simão Mágico. Ele queria pagar para ter o poder do Espírito Santo. Então ele ia atrás, ele ia pedindo para os discípulos, eu quero. Quanto que é? Fala, eu pago para isso. Por quê? Porque ele queria para benefício próprio, porque ele queria ser exaltado, ele queria falar, esse cara é bacana, esse cara tem poder, vamos buscar ele, vamos atrás dele, porque ele tem algo para nos oferecer.
Mas não é isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo para que o nome de Cristo seja exaltado. Quando nós oramos, quando nós declaramos, expulsamos demônios no nome de Deus, quando nós curamos no nome de Jesus, quando nós fazemos tudo isso, é para honrar e glorificar o nome de Jesus, é para fazer com que o reino cresça, é para fazer com que essa igreja cresça, é para fazer com que a igreja de Cristo cresça, para que haja um avivamento, para que o Espírito Santo flua por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, mas isso depende de cada um de nós, e se nós quisermos, e se nós buscarmos, Ele vem, porque é promessa para as nossas vidas, amém? Vamos ficar em pé. Último versículo que eu quero ler com a igreja, enquanto os ministros se preparam. Abre lá, por favor, em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, verso de número 14. Lucas 4, verso de número 14. Olha só, Jesus voltou para a Galileia, de que maneira? Ah, não, eu não acredito. Vamos lá, de novo. Jesus voltou para a Galileia de que jeito? Mas era muito mais, tá? Não foi desse jeito. Mais uma vez. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Se nós formos no poder do Espírito, vai continuar sendo exaltado o nome dele. Por onde nós estivermos, se nós formos instrumentos para servir, para fazer com que flua o Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme vidas, cure vidas, restaure casamentos, restaure relacionamentos, para que o impossível aconteça, se o Espírito Santo fluir, quem tem que ser exaltado? Jesus. Não eu. Não eu. Jamais. Nunca foi e nunca será. Nunca será eu, nunca será você. Sempre Jesus, através do Espírito Santo. Se nós estivermos com o nosso coração com sede, Ele quer nos usar. Se nessa manhã você quer mais do Espírito Santo na sua vida, com entendimento de que não é você, mas se você anseia realmente em ajudar, em servir, em ser instrumento nas mãos de Deus, para honrar e glorificar o nome dEle, para edificar a igreja com os dons que o Espírito Santo derrama. Quantos dons que o Espírito Santo tem a derramar sobre as nossas vidas? Ah, mas eu já faço isso, aquilo, não é nem o começo. Quem uma vez tomou o arado, jamais pode largar. Ah, mas eu não sei falar. Quem disse que Deus está preocupado nas suas habilidades? Deus é Deus. Ele move o sobrenatural. Ele faz algo novo nas nossas vidas. Nós só precisamos ter sede. Nós só precisamos clamar e pedir: Espírito Santo, vem na minha vida. Me santifica a cada dia, Espírito Santo, para que eu possa servir, para que eu possa estar cheio, e que haja um mover sobrenatural. Se você tem essa sede, ou se você quer desenvolver essa sede, você fala assim: Senhor, eu não tenho sentido isso, mas eu quero isso. Eu quero te convidar em meus louvores a parar, a conversar com o Espírito Santo, fazer com que haja um mover sobrenatural sobre a sua vida, para que você possa escutar a doce voz do Espírito Santo agindo, em nome de Jesus. Bem perto está